E aí, pessoal? Aqui é a Carla, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática pela PUC Minas e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre juros, mais especificamente como calculá-los. Quando emprestamos ou aplicamos dinheiro, partimos de um valor inicial chamado de capital e sobre esse valor é aplicada uma taxa. Essa taxa é um valor percentual por um período de tempo e a aplicação dela depende de qual forma de juros será usada na negociação, podendo ser juros simples, onde a taxa é aplicada sempre sobre o capital, portanto os juros de cada período são sempre iguais, ou a juros compostos, onde a taxa incide sobre o valor acumulado, chamado de montante, que é o capital mais os juros até aquele período. Assim, os juros crescem a cada período, pois sempre é calculado sobre o novo montante. Vamos determinar os juros gerado por um capital de 10 mil a uma taxa de 5% ao mês no período de 6 meses para ambos os casos. No primeiro mês, aplicando a taxa de 5% no capital, em ambos os casos geramos R$ 500 de juros. Já no segundo mês, no regime de juros simples, como continuamos aplicando a taxa de 5% apenas sobre o capital inicial, geramos novamente os mesmos R$ 500 de juros. Assim, o total acumulado, o montante, será de R$ 11 mil. No regime de juros compostos, a taxa de 5% passa a ser aplicada sobre o novo valor, que é o montante do mês anterior. Assim, no segundo mês, os juros são calculados sobre R$ 10.500, não nos R$ 10 mil iniciais, resultando então no valor de R$ 525 de juros e um montante de R$ 11.025. E assim seguimos mês a mês, para os juros simples, sempre aplicando a taxa no capital inicial e nos juros compostos sobre o montante do mês anterior. Ao final dos 6 meses, temos nos juros simples um total de R$ 13 mil, sendo R$ 3 mil de juros, e nos juros compostos um total de aproximadamente R$ 13.400, sendo R$ 3.400 de juros. Porém, não precisamos fazer essas tabelas todas as vezes. Podemos usar as seguintes equações. Para o juros simples J, será igual ao capital inicial C vezes a taxa I vezes o tempo T. E o montante dos juros compostos M será o capital inicial C vezes o fator de 1 mais I, onde I é a taxa, elevado a T, que é o tempo. Vamos resolver juntos, então, dois problemas para entender melhor como aplicar as fórmulas diretamente. No nosso primeiro caso, temos o atraso da conta de luz, onde temos a seguinte situação. Maria atrasou o pagamento de uma conta de luz no valor de R$ 150 por 20 dias. Nesse caso, a concessionária de energia cobra uma multa fixa de 2%, mais juros simples de 0,5% ao dia. Vamos determinar inicialmente o valor dos 2% de multa, que será calculado sobre a dívida. Para isso, vamos multiplicar os 150 por 0,02, que são os 2%, resultando em uma multa de R$ 3. Agora vamos calcular os juros simples usando a fórmula que construímos. Substituindo os valores conhecidos, vemos então que os juros serão o capital inicial, que no nosso caso são os R$ 150 de dívida, vezes a taxa de 0,005, vezes 20, que são os 20 dias. Lembrando que a taxa e o tempo devem sempre estar na mesma unidade de medida. No nosso problema, a taxa, que é de 0,5%, está ao dia e o tempo está sendo contado também em dias. Resolvendo esse produto, temos que os juros que Maria pagará será de R$ 15. Sua dívida total, então, passa a ser os R$ 150 iniciais, mais os R$ 15 de juros, mais os R$ 3 de multa, dando um total de R$ 168. Agora, o nosso segundo caso, que será a compra de um celular, ilustrado pela seguinte situação. O preço de um aparelho celular é de R$ 2 mil. Se for pago à vista, a loja dá 5% de desconto. Se a compra for parcelada em 12 meses, há juros compostos de 2% ao mês. Vamos inicialmente calcular o desconto para o pagamento à vista, que nesse caso será 95% de R$ 2 mil, que é o valor a ser pago se tirarmos os 5% de desconto. Para calcularmos, faremos 2 mil vezes 0,95, que são os 95%, resultando em R$ 1.900. Agora, para determinar o valor que pagaríamos se escolhermos parcelar a compra, vamos usar a equação do montante de juros compostos, substituindo os valores conhecidos, onde M é o montante que queremos descobrir, o C é o capital de R$ 2 mil, 1 mais a taxa de 0,02, que são os 2%, e o tempo, que são os 12 meses. Resolvendo essa equação, chegamos a um montante de aproximadamente R$ 2.536. Isso significa que no parcelamento, a pessoa pagaria cerca de R$ 636 a mais do que se tivesse pagado à vista. Esses dois exemplos mostram bem a diferença e a aplicação entre os juros simples e compostos.
e como é importante ter esse conhecimento, pois eles nos ajudam a tomar decisões financeiras mais conscientes no dia a dia. Bem, espero ter contribuído um pouquinho para o seu conhecimento hoje. Até a próxima!